convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 21 até o 22. E destacamos o versículo 21 que diz assim: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. O tema de hoje é Deus é um Deus presente. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Esse batismo foi instituído por Deus para João fazer. Então não tinha dois tipos de batismo, era aquele de João, e só João que batizava. E ele batizava para perdão e para preparar os judeus para o Messias vir, o Cristo. E o Cristo já estava por lá. Então estava tudo aí naquela hora acontecendo e Jesus logo viria também para o batismo. Então quando Jesus ele entrou no rio com os pecadores, foi o último da fila. Não tinha mais ninguém depois de Cristo. Deus aguardou o último entrar na água e ser batizado por João, então Jesus veio, entrou no rio, na fila dos pecadores. Não que Cristo era pecador, Jesus era o Santo de Deus, mas o Santo na fila dos resgatados, aqueles que Deus iria salvar. O Cristo que inicia o seu ofício estava agora pronto. Quando ele chegou até João, aí João derramou a água sobre a sua cabeça, e então ele recebeu a unção do Messias, a unção do Cristo. E aí apareceu o Cristo que estava lá, o Espírito Santo em forma de pomba e o Pai que falou: Este é o meu Filho amado. Jesus estava lá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse também foi um testemunho do grande profeta João Batista. Aquele batismo que Jesus instituiu bem mais tarde é um batismo que ele inventou e é único. Não tem nada a ver com o batismo de João Batista. Aquele batismo lá que Jesus colocou para os discípulos fazerem, aquele batismo era diferente. E esse até hoje, nós praticamos conforme Cristo instituiu. E está em Mateus 28, 19 a 20, registrado a ordem de Cristo para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele ainda tem valor para nós, mas não mais o batismo de João Batista. Esse batismo de João Batista, ele veio a existir por um período curto, até o último ser batizado, que é Jesus. A partir desse momento, quando Jesus foi batizado, João Batista parou de batizar e ele não fez mais aquilo que ele foi ordenado a fazer até aquele momento. Então nós não batizamos o batismo de João Batista, aquele se encerrou. E este batismo de Cristo, que ele ordenou aos discípulos lá no final do Evangelho, que está registrado assim, este sim, esse nós fazemos, ele é diferente, porque João Batista não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordenou desta forma. Mas tem muita gente que não foi batizado. E não foi batizado porque geralmente os pais são relapsos. Os pais têm culpa no cartório. E até igrejas não deixam batizar crianças. Veja que a ordem de Cristo não foi para batizar somente jovens e adultos. Foi para batizar pessoas. E isso é importante a gente fazer. Nós não podemos ir contra a palavra de Cristo. E nenhuma igreja pode fazer isso. E também não tem nenhum lugar escrito que Jesus falou: primeiro as pessoas têm que entender para depois ser batizado. Isso é uma mentira que alguém inventou e tem muita gente acreditando nisso. Nós seguimos o que Cristo instituiu e Cristo mandou batizar pessoas. Não botou idade,
e ele simplesmente mandou fazê-lo. Jesus instituiu o batismo, aquele de João, por um período, mas para nós, para todo sempre aqui na terra. Enquanto a terra existir, nós vamos batizar. E isso é importante que se diga, porque pelo batismo Deus faz filhos de Deus. Ele escolheu desta forma, com a pregação da palavra, com o batismo. E pelo batismo temos um Deus presente em nossa vida. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos muito pelo Salvador Jesus Cristo que o Senhor deu a nós. Ajude-nos a valorizarmos tudo o que Cristo nos instituiu, o santo batismo, a santa ceia, a tua palavra e especialmente a fé em nossos corações. Somos-te imensamente agradecidos e pedimos que o Senhor sempre venha nos dar grande valor a isso. Em nome de Jesus. Amém.